Nós vamos falar um pouco sobre os anjos, o catecismo da Igreja Católica. Então, vocês poderão confirmar, lá no número 328, que os anjos são uma realidade de fé, não é? Isso é real. E se a gente acompanhar na Sagrada Escritura, desde Gênesis até os Atos dos Apóstolos, nós temos a manifestação dos anjos e o auxílio dos anjos no grande projeto de salvação de Deus. Então, se vocês começarem a lembrar, lá desde Abraão, lembra quando Abraão ia sacrificar Isaac? Que o anjo segurou a mão de Abraão. Quando Sara, por um coração mais endurecido, fica com ciúme de Agar, que tinha tido um filho de Abraão, manda Agar para o deserto. Quem vai socorrer Agar e o filho é um anjo. Quando Daniel está na cova dos leões, quem vai para lá? O anjo. Quando aqueles jovens, aqueles 3 jovens, que vocês vão encontrar lá, que é o Sidraque, Misaque e Abidênago, está lá no livro de Daniel, que foram para a fornalha e que nada aconteceu, foram os anjos. Quando os anjos, é lindo, vale a pena vocês lerem no livro dos reis, né? Segundo livro dos reis, vale a pena vocês verem, quando os anjos conversam com Eliseu, vou proteger Eliseu, vocês leram isso, que lindo? Eliseu era um homem de Deus, e o rei da Síria queria pegar o rei de Jerusalém e matá-lo. Eliseu avisava, ó, ali tem uma emboscada, não vá para lá. Falei, por que a gente não consegue pegar esse rei e matá-lo? O homem de Deus escuta tudo que você fala dentro do seu quarto e conta para ele. E quando Eliseu passa por uma emboscada, que está todo o exército para poder matá-lo, o servo que estava com Eliseu fala, mas e agora, o que vai fazer acontecer conosco? Eliseu fala com ele, mais numeroso do que todo esse exército é aquele que está conosco. Ele falou, mas quem? Aí Eliseu faz uma oração, Deus abre os olhos do servo e ele vê a multidão dos anjos com eles. E os anjos colocam todo o exército cego e eles passam. Quando Elias estava sem força, o anjo vai lá, prepara o pão, acorda Elias, fala, vão, Elias come, Elias dorme, põe Elias de pé de novo. Quando os anjos avisam Zacarias que ele vai ser pai de João. Quando o anjo avisa Maria, e é o anjo Gabriel, que avisa Maria do nascimento de Jesus. Quando, vale a pena vocês lerem, esse é Gabriel, vale a pena vocês lerem o livro de Tobias, para ver sobre o anjo Rafael, o anjo da cura. E quando vocês vão vendo que os anjos anunciam a grande alegria para os pastores, porque chegou Jesus. Depois, São José, que não tinha um minuto de sossego, está querendo dormir, acorda José, que eles vão pegar Maria, o menino, e eles vão para o Egito. Então todo o projeto de salvação, né? Quando Jesus está no deserto, que os anjos servem a ele no final. Então todo o projeto de salvação, Deus está presente, os anjos estão presentes. Quando anunciam a ressurreição lá, a Madalena que chega lá no sepulcro, os anjos estão assentados. E quando Pedro está preso, o anjo vai lá e tira Pedro da cadeia. E quando Filipe também, ele recebe a ordem para batizar um eunuco. Então os anjos nos acompanham, acompanha todo o povo de Deus. Os anjos pertencem a Jesus, porque tudo foi criado para Ele, por Ele. Mas a cada um de nós foi entregue um anjo da guarda para nos conduzir. E nós precisamos de aprender a rezar sem pressa. Nós rezamos muito desesperadamente, não sabemos nem o que falamos, né? Mas hoje meu objetivo, quando eu pensei em falar com vocês sobre os anjos, né, quando foi solicitado isso, foi lembrar a vocês uma aparição recente. Há um século atrás é recente, há 100 anos atrás é recente. Que a gente fala, esses anjos apareceram lá no Antigo Testamento, mas tem uma aparição que a gente não lembra, não guardou direito o que eles fizeram, que foi a aparição de 1916. De quem que eu estou falando? Do anjo de Portugal. O anjo de Portugal apareceu para os meninos 3 vezes, na primavera, no verão e no outono de 1916, para ensinar os meninos algumas verdades, que não foram só para eles, é para cada um de... A gente lembra o que eles falaram? Filó nem lembrava que tinha anjo lá em Portugal. Eu lembro que Maria apareceu lá, mas o anjo? Vocês não lembram direito não, né?
Mas vocês rezam o que o anjo ensinou. Quer ver? Na primeira aparição, olha o que o anjo disse. E como eu preciso de saber todas as letras que ele falou, que nós precisamos de pensar nelas, eu trouxe por escrito para vocês. O anjo fala com os meninos. Vocês imaginam 3 crianças. Chega aquele ser de luz, né? Como diz Lúcia, ele parecia um cristal. Imagina. E o anjo falou para eles 3 coisas inicialmente. Não temais. Não foi a mesma coisa que falaram para Maria? Não tenhais medo, não temais. Não temais. Vou ler tudo e depois nós vamos conversar sobre elas. Sou o anjo da paz. Orai comigo. E o anjo inclinou. Ele inclinou, colocou a testinha no chão. E o que os meninos fizeram? O que os meninos fizeram? Imitaram. Então olha a importância de um pai e de uma mãe, que o que vocês fizeram, os meninos repetem. O anjo ajoelhou, colocou a testa no chão e falou: meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão para aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Então, ele falou isso 3 vezes, fez os meninos repetirem 3 vezes. E depois ele disse uma frase: orai assim. Agora guarda bem isso. Os corações de Jesus e Maria estão atentos à voz das vossas súplicas. Então vamos conversar. Então a primeira coisa é não temais. Por que a gente não precisa ter medo de nada? Aonde que está a base disso? Aonde? Por que eu não preciso ter medo? Todos nós aqui fomos batizados. Quando nós fomos batizados, nós recebemos o Espírito e a gente passa a ser filho de Deus. Se sou filho, eu não preciso ter medo. É igualzinho a gente vive, né? Igualzinho a gente vive, com medo porque confiamos profundamente nisso, né? Não tenhais medo. Por quê? Porque eu sou filho de Deus. Filho, qualquer filho não, filho amado, cuidado, querido, desejado, sonhado. O dia que vocês entenderem que cada um de nós é um sonho de amor de Deus, quantas coisas serão curadas dentro do seu coração? Já parou e pensou isso? Porque quando eu pergunto para você quem você é, você responde com a sua profissão. Não foi isso que eu perguntei? Perguntei, quem é você? Você responder, eu sou um sonho de amor de Deus. Pode imaginar o que significa isso? Eu sou um sonho, Ele sonhou comigo, por isso eu existo. Por que nós estamos aqui? Porque Ele quer, porque o amor dEle nos sustenta cada um, senão a gente não estava aqui. Só estamos aqui porque Ele nos ama. Então não tenhais medo. A segunda coisa que Ele vai falar é que Ele é o anjo da paz. Cada um de nós tem um anjo da guarda que precisa guardar. Não preocupe com o nome de anjo. Os nomes que conhecemos é Gabriel, Miguel e Rafael. O resto, se eu tenho um anjo da guarda, isso basta. E quando Ele fala para rezar, Ele fala, eu creio. E nós falamos, eu creio. Acreditar não é um pensamento e nem uma ideia. Acreditar é uma atitude, uma postura de vida, ok? Por que você não mata? Porque eu creio no Deus que disse não matarás. Um Deus que nos ensinou que a linguagem que a gente vive é do amor. Amor a Ele, amor aos irmãos. Então eu não faço com o outro que eu não faço comigo. Então todas as atitudes da nossa vida são baseadas nessa questão do eu creio. E eu não creio numa ideia. Eu creio numa pessoa que tem nome e sobrenome, Jesus de Nazaré. Eu creio. É isso que a gente tem que lembrar. A nossa fé tem que nos fazer ter uma atitude. Então, eu creio. Depois o anjo fala, eu adoro. Quanto da adoração tem ocupado a vida de vocês? Quantos de vocês fazem adoração pelo menos uma vez por semana? E olha que somos cristãos. Tinha que levantar todo mundo e dizer, nós adoramos Jesus pelo menos uma vez por semana. Porque se a gente não adorar Jesus, nós vamos colocar um ídolo no lugar. Vai ser o eu, né?
Nós temos que entender que existe o Criador, eu sou criatura, eu sou nada. Mas se eu não adorar, eu não vou aprender esse caminho. Eu preciso adorar aquele que é o Senhor de todas as coisas, que nos criou. Prestem atenção nisso. A gente precisa aprender a se dobrar diante do único que é o Senhor. Não se dobre diante da loucura que está o mundo. Dobre diante de Deus, nosso Senhor. Nós temos que arrumar um horário para isso. Pelo menos uma vez por semana. Nas quintas-feiras, pelo menos. É pouco demais que eu estou falando, não? Estou mandando vocês adorar. Devia orar todo dia, porque Ele é o nosso Senhor. Então temos que aprender a adorar. Um dia Padre Pio estava andando com os padres e falou com eles assim: qual que é o nome do demônio? Você sabe? Pode arriscar. Qual é o nome do demônio? Lúcifer, que mais? Aí Padre Pio falou: não é isso. Qual outro? Hã? Nada disso. Qual é o nome do demônio? Isaías capítulo 30, no versículo que está descrito assim: é no silêncio, na calma e na esperança que reside a vossa força. Guardem isso. É no silêncio e na confiança que reside a vossa força. Ou assunto difícil. Falar de silêncio para nós nesse mundo barulhento. Jesus ficou em silêncio durante 30 anos. 30 anos. Depois ele foi para o deserto, permanecer em silêncio 40 dias, em oração para escutar o Pai, depois falar. Como a gente precisa pedir a Jesus a graça do silêncio na nossa vida. Nós vivemos na ditadura do barulho, na tirania do barulho, e o silenciar é a segunda coisa mais difícil. Qual é a primeira coisa mais difícil no mundo que nós estamos vivendo? É ensinar as pessoas a fazer o quê?
a despertar nas pessoas o que vocês acham que está sendo mais difícil? Despertar nas pessoas o desejo e o gosto pela oração. O telefone não para, tem que mandar mensagem toda hora, eu tenho que responder toda hora, então os dedinhos não param de clicar. E o nosso telefone está sempre ocupado. Como é que Deus vai falar? Observem. Existe uma armadilha imensa na nossa vida, que é o ativismo. É o fazer, fazer, fazer. E Deus nos pede para ser filho. Como a gente é enredado. Então vocês imaginem, quando eu vou me colocar em oração, o que Jesus fala? Entra no teu quarto e fecha a porta. Fecha a porta para o resto. Mas aí nós temos uma tirania dos olhos, porque nós estamos vivendo um mundo que só tem imagem. Só imagem. E como é difícil fechar os olhos. E eu falo com vocês assim, às vezes diante de uma situação que você vai pecar pelos olhos, você lembra disso? Quem fez o olho, fez a pálpebra, né? Fala, me faz fechar os olhos para não pecar, Senhor. Como é difícil a gente fechar os olhos para abrir os olhos para Deus. Como é difícil, como é que o mundo está poluído por imagens, e tantas imagens que nos agridem, quantas imagens, que não nos permite ficar para a oração. Então às vezes é preciso fechar os olhos. O quanto é difícil fechar o ouvido para conseguir rezar. Porque tanto barulho externo, além do nosso barulho interno. Olha como é que isso é uma arte que a gente precisa pedir a Deus a graça. Se vocês observarem a orelha uns dos outros, vocês verão que aqui dentro nós temos a imagem de um feto. Por isso que a fé vem pelo ouvir. Porque de acordo com o que eu escuto, vai gerar na minha vida, em mim vida ou morte. Como é que eu vou silenciar para que Deus fale? Para que isso possa gerar vida em mim, se eu não consigo silenciar. As músicas que a gente escuta, é muito mais hoje em dia uma agressão, do que algo que me leva a contemplar o Senhor meu Deus. Mas se eu conseguir vencer, fechar os olhos, fechar o ouvido, não, agora eu fechei a boca, mas fechar a boca, os lábios, não quer dizer que eu me abro para uma torrente de pensamentos e sentimentos dentro de mim. Eu estou tentando rezar, fechar a porta do quarto, mas aí eu penso naquela pessoa que me ofendeu, naquele discurso que eu vou fazer, que eu vou encontrar fulano e vou brigar. Aí vem os rancores, vem as paixões, vem os medos, vem tanto ódio. Você rezou o quê? Nada. Mas ficou ali diante da imagem de Jesus, fazendo o quê? Nada. Olha que luta que é vencer o silêncio. Porque na verdade o silêncio é quando eu consigo calar as paixões do meu eu, para permitir que Deus faça. Olha que luta que é a vida da oração. Porque eu não posso entrar numa repetição automática sem saber o que eu estou falando. A gente reza no automático. A gente liga uma primeira e reza. Fala, o que você falou? Fala, não sei. Qual que foi a frase que eu falei com vocês de Isaías? Acabei de falar. O que foi que eu falei com vocês? É no silêncio e na esperança que reside a vossa força. No silêncio e na esperança. Quanto mais perto de Deus, mais cheio do Espírito, mais calado. Quer ver uma imagem que vocês nunca vão esquecer? Já viram o caminhão vasculante, caminhão caçamba? Já viram ele andando quando ele está vazio? Ele bate o tempo inteiro e faz barulho. Veja esse mesmo caminhão cheio, e ele é silencioso. Por que Maria era silenciosa? Porque é cheia de Deus. Compreendem? Então, quanto mais a gente caminha para estar cheio de Deus, mais as palavras
não são necessárias. Mas a gente se cala de admiração diante de tudo de Deus. Mas quão difícil, meu Deus, é esse caminho do silêncio. Quão difícil é. Então prestem atenção. Jesus foi na casa de Marta, todo mundo conhece isso, Marta e Maria. E chegou lá, Maria sentou aonde? Nos pés de... Aí Marta, desesperada para fazer comida para aquele tanto de homem. Marta estava certa ou errada? Ela estava certa. Ela tinha que, imagina, fazer comida para 13, 14, devia ter uns 20 homens lá para comer. Ela não estava errada. O que estava errado em Marta? O que Jesus chama a atenção dela? Porque ela estava por dentro dissipada. Ela estava de olho em Maria. Ela estava dissipada. Por quê? É o mal que a gente comete hoje. Porque ela achou que tinha que fazer tudo sozinha pela força das mãos dela. Essa é a questão. É o que Jesus fala. Não confie em vocês, confie em... É no silêncio e na confiança que reside a vossa força. Vocês vão sair daqui sabendo esse versículo. Então Jesus fala com ela: Marta, Marta, tu te inquietas com muito pouco. Então qual é a grande tentação nossa? Achar que primeiro temos que fazer, é o inverso. Primeiro eu me encho de Deus, depois eu faço. Um dia um sacerdote foi procurar Madre Teresa de Calcutá. Ligou para lá e as funcionárias que atenderam, as irmãs falaram: a madre não pode receber ninguém. Ele fingiu que não escutou, foi lá do mesmo jeito. Chegou lá na casa da Madre Teresa e a moça toda educada, a outra freirinha, falou: a irmã não pode atender. Ele ficou parado como se não tivesse escutado. Aí a moça foi lá, a freirinha foi lá, chamou a Madre Teresa. Aí disse que a Madre Teresa veio, que aquele jeitinho dela, com a mãozinha segurando o terço, que ela não tirava o tercinho da mão, olhou para o sacerdote, chamou ele para uma sala, e o sacerdote preparou para conversar com ela. Estava tudo na cabeça dele, tudo que ele tinha que falar com ela. E Madre Teresa fez uma pergunta para ele. Vocês têm noção qual foi a pergunta que ela fez para ele? Ela perguntou assim para ele: quanto tempo você reza no dia? Pode imaginar o susto que o sacerdote tomou? Falou: uai, eu rezo o ofício todo dia, eu celebro missa e rezo o terço que eu aprendi com a minha avó. Ela falou: isso não basta. Isso não basta. Porque para o amor eu não posso dar o mínimo. O amor exige o máximo. Então eu preciso rezar mais tempo. Como é que você acha que eu saio para a rua para ajudar os outros, se eu não me encher daquele que é o amor? Porque para ajudar os pobres, sem Deus nós somos pobres demais para ajudar os pobres. Quer dizer, o que nós temos para ajudar alguém se eu não me encher de Deus primeiro? Que amor eu tenho para dar para o outro se eu não me encher do único amor que me faz amar e entender que somos irmãos? Como que eu vou cuidar bem do meu irmão que está caído na rua? Não julgá-lo, não condená-lo. Como é que eu vou saber o que ele precisa se eu não estiver cheio de Deus que me faz chegar perto daquele meu irmão caído e falar: o que você precisa agora? E não dar para ele o que eu acho que ele precisa. Nós temos que ter humildade. É seu irmão. Então você pergunta para aqueles que você encontra na porta dos lugares que você vai, às vezes na padaria, às vezes no restaurante, o que você precisa agora. Ele é seu irmão, é irmão de rua. Ele tem direito a escolher o que ele quer comer. Ele também tem sabor, também tem paladar. Não vai tu comer aquilo que eu acho que ele gosta. Pergunta para ele: esse paladar é o seu? Ter coragem de olhar nos olhos. Somos irmãos. Isso é seríssimo. Eu não posso, senão eu faço igual aquela história que vocês conhecem. Eu não posso dar, obrigada, eu não posso dar para o leão
Estamos reunidos nessa oração, cantamos vários hinos, estamos em comunhão. Alguns falam em línguas, outros dão glória a Deus, todos num só espírito, servindo a Deus. Vamos ajoelhar, vamos a Deus buscar. Essa é a hora de Deus exaltar. Ó Gabriel, ó Gabriel, ele vem vindo com as bênçãos lá do céu. Arcanjo Miguel, Arcanjo Miguel, com sua espada derrota o inimigo seu. Através dessa oração, muitas almas vão se libertar. Oh, fique bem atento na hora que o anjo passar. Cai selo da promessa, cairá a visão. Mas o que precisamos é caridade no coração. Ó Gabriel, ele vem vindo com as bênçãos lá do céu. Arcanjo Miguel, Arcanjo Miguel, com sua espada derrota o inimigo seu. É tão bom quando a gente está reunido, falando a mesma língua, todo mundo crendo naquilo que a gente crê. Esse tanto de música, os brilhos, a luz. Mas e quando tudo acaba e nós vamos embora? Como que a gente faz a nossa caminhada espiritual sem desanimar? Esse vai ser um grande segredo, né? Como se manter no caminho? Quando Jesus fala, orai e vigiai. Como a gente consegue permanecer na vida de oração quando acaba a festa, quando isso aqui desmonta e cada um está dentro da sua rotina? Então vou contar para vocês a experiência de um professor que foi dar um curso para 15 grandes empresários de multinacional e que ele precisava de ensinar para esses empresários como é que eles poderiam administrar melhor o tempo deles. Então eram 5 aulas que ele tinha que dar e ele pegou a turma de 15, olhou para cada um deles, pôs uma mesa, pegou um pote de vidro que estava embaixo, colocou em cima da mesa
pegou várias bolas de pedra e foi colocando dentro do pote até não caber mais nenhuma pedra. Olhou para a plateia e falou assim: o pote está cheio? Aí o pessoal falou: está cheio. Ele falou: realmente está? Então ele pegou debaixo da mesa dele um vidro com cascalho, jogou o cascalho, sacudiu o frasco, o cascalho se ajeitou em volta das pedras. Falou com o pessoal: está cheio o vidro? O pote? Aí eles perceberam que tinha alguma manha na história, falou: talvez não esteja cheio. Ele falou: não, talvez não esteja cheio. Ele pegou a areia e jogou, e a areia se ajeitou entre o cascalho e as pedras. E ele falou: e agora? Está cheio? Eles falaram: parece que ainda não. Então ele pegou a água, virou e encheu tudo. Perguntou para eles assim: qual que é a conclusão dessa experiência? Aí um dos empresários mais afoitos falou que se a gente aproveitar a nossa agenda, mesmo que a agenda não tenha tempo, não tenha nenhum horário, se a gente ajeitar daqui e dali, a gente consegue pegar mais um cliente. Ele falou: não, a história não é essa. A história é: se na sua vida você não colocar primeiro as pedras angulares que te sustentam, a sua vida será somente cascalho e areia. Você vai viver somente de futilidade, de nada. A minha pergunta para vocês é: quais são as pedras angulares da sua vida? O que verdadeiramente é seu sustento? Senão a gente vive somente aquilo que eu falei ontem. Jesus não é para ser acolhido no sentimento, nem na gritaria. Jesus é para ser acolhido no coração, no silêncio. Quais são as pedras angulares da sua vida? Uma dessas pedras angulares para nos sustentar chama-se oração. A gente tem que ter uma coisa que se chama disciplina. A nossa caminhada espiritual não vai se fazer se eu não tiver disciplina. Porque tem dia que eu vou levantar movimentando, alegre, animado, e tem dia que eu falo: não sai da cama porque eu estou desanimado. O ânima é o Espírito de Deus em nós, o desanimado é sem o Espírito. Então como é que eu faço para ter uma constância? Aí que está a grande pegada nossa, porque a nossa fé, ela não pode ser uma fé de onda. Tem uma onda, nós vamos, acaba uma novena, acabou tudo. Não, qual é a constância? Então primeiro que a gente tem que ter um querer, segundo que eu tenho que pedir a Deus uma coisa que se chama disciplina. Me dê a constância, me dê a graça de perseverar, me dê a graça da constância de todos os dias. É tão interessante a nossa relação com Deus, porque ela tem que ser diária. O passado está na misericórdia, o futuro está na providência. Para amar e servir a Jesus eu tenho hoje. Então hoje eu preciso dizer a Ele: Jesus, o Senhor é a minha vida, é a minha luz, a razão de eu estar de pé. Todos os dias eu tenho que repetir isso para Ele, porque nós só temos hoje. Então a oração, ela tem que ser uma das pedras